Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar do figurino de linguagem, o qual se institui em nós uma quase que uma cintilação de uma onda, né? Então, se a gente está transduzindo o sinal de uma leitura, seja ela qual for, leitura textual, leitura visual, leitura sonora, ou a combinação de todos esses tipos de leitura, até mesmo as leituras colinérgicas, que são aquelas táteis, né? Aquelas que os cegos fazem geralmente. E quando a gente está transduzindo esse sinal e sobre a sombra desse sinal, esses diferenciais de escala energética vão intimidificando as nossas percepções para com elas, inclusive quando elas se repetem. Então essa energia, ela em algum dado momento ela vai relaxar, né? Essa leitura, ela vai criar um foco relaxado e vai relativizar a ondulação, te colocando em uma função desviada, né? Sua mente tá na conexão da transdução sináptica, né? Só que logo a sua mente vai se relaxando conforme a percepção constante de uma ondulatória ou de uma transdução sináptica. Lá isso é um mecanismo de feedback do próprio organismo em reconhecimento, né? Onde ele faz o incessamento, fazer vasorrelaxamento ou vasoconstrição para avisar sobre essa diferença. Você percebe isso olhando muito para algo, né? Quando você encara muito algo, esse encarar ele perde o foco e perde conteúdo de apuramento. E todos esses apuramentos que nós conhecemos são apuramentos de edificações, né? Todos esses conteúdos eles vêm sendo edificados a partir de um emolduramento que cria entre a relação de nós para com a matéria significado, né? E dessas sementes significativas a gente fez verdades defractadas, que são verdades paralelas e desemparalelas ao nosso convívio. E aí temos a sociedade, e para se ascender na sociedade, a jogabilidade está nessa relatividade dos desentendimentos. Não é à toa que nós ficamos, e há alguns que ficam mais, outros que ficam menos tempo, na academia, no ensino médio, tentando se ergonomificar-se nessa massa que sustenta toda essa sociedade, o qual é sobre planejamentos de regras. E nessas regras a gente tem leis e regras, e a gente tem os limites que elas atendem. Só que dentro dessas regras, dessas leis, os limites que equiparam
a insertiva de uma referente, ela meio que despede ao consciente do ser que transduz o sinal a sua capacitância em cooperar, né? E aí essas leituras de cooperação, elas são sempre atualizadas por conta desse foco, né? Quando cresce muito o consumo de um dado, ou a pessoa ela tem que cair essa atividade e ficar um tempo caído para poder ir retornando aos poucos, ou ela tem que construir dados para cima e reconstruir o limite, porque senão não há mais visualidade para gerenciar o consentimento de transdução sináptica, né? Porque é a transdução de sinal que faz a gente ver e reconhecer e até mesmo acessar frente à coragem que nos da proporção que a gente tem de conhecimento sobre essa leitura. E a partir dessa leitura, então, e evidenciando esses trajetos, o figurino de linguagem que a gente vai falar hoje, a alegoria, ela desveste um grau de sustentabilidade para essa equação sináptica, né? Frente à transdução do sinal que decai para uma nota em organismo, né? Então, nessa desassociação orgânica, a alegoria, ela consome nossas leituras, desconstruindo elas e reconstruindo conforme a predileção que sustenta o foco na mesma transversão de sinal, né? Então é um jogo de embaralhamento até ocasionar o limite, contando com a velocidade e as certezas e as incertezas do padrão de visual, para que a pessoa que lê sustente o foco, mesmo que seja imagético. Esse foco é possível graças à tecnologia que a gente condensa as matérias a partir da criação da similaridade que nos é predileta, a união, né? O enaltecimento de uma união que faz o valor, e desse valor o acesso para valores semelhantes, né? Nessa estrutura. Então isso é material e isso é estrutura. Porém, como o nosso foco aqui é nadar e haver os desconhecimentos que a gente não consegue ver e descobrir no ensino médio sobre esses figurinos, o primeiro passo é decompor a estratégia dessa união, desse material. E decompondo, a gente sempre de simbolizar a desconjunção lógica que interfere e raciocina em nós dessa organização conjunto. E desse conjunto a gente despadroniza a partir de nadar e haver mesmo, de colher todas essas raízes que se ligam nessa semelhança, desempregando-se para nós vetores conformados, né? E aí a gente tem
a alegoria. Então aqui o A ele sustenta para nós uma atenção. Esse L aqui ele já faz um gráfico dessa atenção. Então, para você construir um gráfico de uma atenção, você precisa ter um E. Então você tem uma energia entrando, que é a atenção. E aí no gráfico você tem o L dessa tensão que está entrando. E o E vai ser a janela, né? Vai ser as definições que você vai ler nessa tensão. Você vai fechar mais no ouvido, vai abrir mais no olho. Então o E ele vai definir os consentimentos sinápticos que vão mais se enaltecer. E como é uma escala desses sentimentos que vai janelar eles frente às vasoconstrições do seu organismo, buscando a atenção, essa intimidade com essa atenção, então vai ser uma selecionada referente aos dados que você tem. G, então aqui a gente já tem o gráfico, a atenção e os canais sinápticos que vão se abrir para essa atenção, que vão dar ponto de costura para essa atenção formar o foco, né? O foco naquilo que vai representar essa alegoria. Alegoria de quê? Esse Gzinho aqui, ó, é mais ou menos o conjunto de dados, né, que vai carregar essa condução sináptica, essa vasoconstrição que vai afinar o seu corpo o máximo possível para que ele consinta a alegoria, né? Consinta essa reafirmação. O O vai ser a ejeção no organismo, né? Vai ser a circulação nela, né? Por exemplo, você tem o Ozão, o Ozinho, e aí isso é porcentagem, né? Em organismo isso é porcentagem, e isso conta muito celularmente. O R ele vai contactar a partir do organismo a reação em cadeia, né? Olha, e o decaimento dela, ó, R decai para nós. Então o quanto a atenção vai permanecer vai depender desse R e do decaimento dele. Mas o R ele vem depois do A. Então o R ele é sujeito de A, é submetido a A. O I vai ser a desexclamação, vai ser o I ele vai ser de dentro para fora, né? O extrato desse ale, né? Então você está lendo, ó, ale. Se você está lendo, você está é o vetor daquilo que você está lendo, né? E aí você está dirigindo esse esse vetor, e aí nesse vetor essa barreira vai ser toda a barreira que excede o vetor que você está enlicando, né? Fazendo esse módulo em você. Você está se modulando frente a um vetor. Então A. E o L você está barrando os outros vetores, buscando barrar, buscando conectar com esse vetor. Então você está se gerenciando a partir desse foco. O E já é esse janelamento desse módulo. O seu organismo fazendo
esses diferenciais de sustentação para esse A. O G vai ser esse conjunto aleg, o O desse conjunto de descargas, né? Porque as descargas que você está lendo, que você tá utilizando para esse vetor, é um conjunto enorme, né? O ambiente eles pede um conjunto enorme de descargas. A gente tem as descargas sonoras, as descargas contáteis, né, dos nossos... Por exemplo, eu estou sentado agora, existe uma descarga que está entre mim e a cadeira, né, as forças. O O vai ser todo esse conjunto no organismo, né, expressando, ó, você está apertando alego, você está alegando, então isso já é alegar, está alegando em você. O RIA vai ser o que vai bater em você, alegando em você, e vai desinformar de você para o Azinho, né? Alegoria, ria. Então é a reação que despede de você sobre um vetor ou uma informação, uma injeção de informação paramétrica, né? E aí, sobre a alegoria, dá para fazer alegoria com tudo a partir desse alegar, né? Então, se você está tentando, se você não alega, o seu organismo alega em uma porcentagem, né? Então, é sempre assim. Então, olha só o que eu escrevi. A gente já decompôs. E aí a gente fez essa reunião, essa parede, né? E aí se antenou para esse desconhecimento. Bom, se instituração, né? Se o instinto for estimulado por uma reação, dependendo da geometria em que ela é empregada, vai haver uma razão e uma reação deplorada por esse estímulo, né? E aí esse estímulo geralmente ele coliga a um instinto orgânico que é a arma sináptica. A arma sinapse, porque a gente está o tempo todo nas academias armando sinapses. Tem um conjunto de balas, de revólveres no seu cérebro, né, nessa analogia, né? E sempre quando você vê algo novo, ele se arma muito mais porque é um risco. Mas quando você vê algo que é decorrente, a desarmação ela já é mais inteligente. Ela já gerencia mais para gastar menos energia e conseguir a mira decorrer segurança, caso seja necessário atirar. Legal, né? Então a gente já pode fazer isso aqui, ó. A gente faz um arco para esse conhecimento, a bala do revólver. E de uma forma, e sempre quando você está fazendo leituras, esse caminho ele colhe muita energia do organismo para poder conseguir a assimilação imagética daquilo que está lendo, né? E expedir segurança sobre esse retorno, né? Porque eu estou dando o meu estado para uma leitura. Então, geralmente eu quero um retorno. Existem vários retornos que uma pessoa pode ter e querer de uma leitura. Até mesmo porque existem vários estilos de leituras. E esses estilos são gêneros que alegam fazer margens para o seu raciocínio, o seu organismo armar sinapses para se assegurar de que garantidamente
se existe um gênero que gerencia aquele produto, o seu organismo vai se armar e vai ser cerebelado colinergicamente por essa categoria, por esse alegar de gênero, né? Por exemplo, o terror. Então, se já está se alegando ao terror, o produto, o seu organismo já pré-sinapticamente se arma para conduzir esse terror. Porém, o que acontece hoje em dia é muita gente escolhe para assistir filme terror, elege esse gênero, porém ele já se arma contra o terror e não a favor do terror que está escolhendo, sabe? Então essas armações sinápticas podem estragar toda a produção, né? A cascata reativa de uma produção. Até mesmo um prego fora do lugar, né? Um desses pregos fora do lugar aqui, ó, pode fazer um discurso da alegoria e por área abaixo, né? Pode decair diferente e acabar com a alegoria, acabar com a apreensão, né? Que faria alegria em você nesse descontrato, né? Que você se contraciona se armando. Então, de uma fonte de existência valendo, né? De uma fonte de existência valendo, de reincidir da adequação aplicada. Então, a fonte é todo o emissário de energia, né? Então existem fontes com vários tipos de variáveis. Porém, uma segurança dessa variável das fontes é a forma dessa fonte. A forma dessa fonte me garante o discurso indireto direto, né, da sua energia. Então, para o nosso organismo, as fontes que lançam energia geralmente são as articulações, e os feixes são os limites de articulação, e quando se somam a outros limites se tornam integrais. Porém, não vamos falar disso agora. Então, a gente está falando dos limites. E aí a fonte, com a sua forma, ela é emissária. Então, qualquer matéria é uma fonte. Porque a matéria, mesmo que ela não emita energia, ela desvia energia. Então, a gente tem matérias de várias formas e desvios de energias de várias formas. E para cada tipo de alegar da energia, para cada módulo de energia, sonoro, eletromagnética, mecânica, energia quântica, qualquer energia, existem matérias para desfisionar a função e expedir sobre a energia vários módulos e gradientes de alegoria dessa energia. Então, uma energia pode sofrer várias alegorias, e aí é a desinfusão, né? Nós estamos o tempo todo funcionando ferramentas nas fissões energéticas que nos sustenta para alegorificar, ficar alegre, ficar sobre a recente empregar desse intelecto, dessa energia em habilitações. Por que em habilitações? Porque somos seres sociais
E por sermos seres sociais, a gente desteme o não ser e até anuncia para nós que não ser é ruim, em busca de ser e de aperfeiçoar esse ser nesse padrão. Por mais que a gente despadronize, entre aspas, buscando outros estilos de alegoria, esses estilos, eles têm por natureza e vontade própria se tornarem padrões em referenciais. Então a gente tem os conjuntos referenciais, conjuntos sociais, conjuntos de classe financeira, conjuntos habitacionais, conjuntos de famílias, conjuntos acadêmicos. Todos eles emitem e trabalham com alegorias energéticas, porém em funções, em ferramentas diferentes, buscando defrontar essa necessidade humana sobre essa alegoria que diz organizar-se a nós por essas fontes, gráficos, decaimentos de atividade, limites de sustentação do foco frente ao organismo, que refrata ou ressente, reagindo-se a esse tipo de alegoria. E essa reação ela vai falar para nós qual é a fonte melhor para nós e como que a gente pode melhorar essa fonte estando com essa fonte, né? Tudo que você lê é texto, é letra, mas o que faz você ler e continuar lendo letra é a modulação dessas letras, é a performance de destoar essas letras no imaginário. E essas letras elas sempre representam e buscam representar a matéria. Agora a gente tem matérias físicas, matérias de sentimentos que a gente tenta representar. Então a gente tem vários tipos de matérias. E é a mesma de funcionar na transdução dessas sinapses, de reconhecer o desarmar-se a elas, porque se existe um lado, um encaixe, existe o complemento desse encaixe. Então se existe alguém alegando algo, se ele está alegando algo, é porque existe o complemento que faz com que ele alegue, né? A força que faz ele alegar. E aí, pelas variáveis do instante, que é retratado, a discordados sadiquadificados, doceando. Então, assim, pelas variáveis de instante. Por quê? Porque todo instante é uma transdução. Só que se a gente instante fica treinando esses instantes, fazendo a performance cíclica desse organismo sobre essas variáveis, a gente vai economizando munição, né? Munição de contração frente a elas, porque a gente vai adquirindo segurança, né? Vai nos aconselhando a gerenciar os nossos desarmamentos, para poder confiar mais nesses ambientes, nesses instantes. Então o organismo ele vai fazendo esses balanços e vai se ficando instável, até mesmo o metabolismo. Essa é uma explicação lógica para o metabolismo. Conforme os anos de vida que a gente passa na Terra, vai sendo reduzido, né, por conta dessa gerência alegórica das energias. E aí esse instante ele é retratado
ele é retratado porque existe o tempo, que é um saber nosso a partir das mudanças de percepção do ambiente exterior ao nosso. E aí, para economizar essa alegoria do tempo, né, que fica passando e a gente vai sentindo esse diferencial, a gente organiza isso fazendo essa retratação, reafirmando esse tempo, descorando-se, né? A gente decora e discorre esse decorar, e vai decodificando esse discorrer e esse decorar de lanças que nos faz equilibrar frente aos acontecimentos. Então aqui, ó, discorar dardos, né? Dardos são aquelas ferramentas que nos utilizam para uma munição, né? É uma representação da munição, tal. Dados adequadificados, né? Então a gente diz processá-los para adequá-los e edificá-los para poder desse processo torná-lo uma dose e a gente dosear ela conforme ela for retrativa para uma pessoa, num ambiente de alguém. Isso aqui é a adequação, a educação mais pura que você pode compreender. Porque dessa desbagunça, né, você vê que eu construí várias matérias e unifiquei elas para representar uma entidade, não uma entidade, uma função, né, um cálculo, e aí assim, dessa linha de informação, ela representa tudo isso, né? Ó, descoradados, adequadificados, ceando, a compreendendo, tá reagindo, né? É o que eu falei da onda, né? A gente tem a partir de técnicas de diagnóstico, de colher dados da natureza, a gente tem vamos lá no site então, a espectroscopia. E aqui, ó, a espectroscopia é um método analítico para estudar as interações entre matérias e a radiação, né? Então, para você colher as desinformações que uma energia, uma radiação pode fazer, você precisa de fazer perguntas para ela, né? E fazer perguntas para a radiação é você colocar barreiras nela. E aí você coloca barreiras, e às vezes as barreiras elas conseguem nos mostrar muita coisa.
uma vez que a gente utiliza essas cores para poder intelectualizar-se nas relações, né? A gente utiliza e as cores para nós são ondas, né? Então essas ondas, o que eu quero falar é que essas ondas, elas comprimentam, e o comprimir e o descomprimir dessa onda nos diz uma compreensão lógica da matéria, e tudo isso, dessa comprimentação lógica, nos diz adotar reações a partir delas. Então, anotar as reações que elas diz arriscarem em nós, nas nossas gravitações eletromagnéticas, faz esse trabalho todo. Então, a gente descobrindo, tecnificando e adequando esses dados, a gente vai edificando o trabalho com eles cada vez mais apurado, mais desafinado, desafiando até mesmo o que ela sempre disse, a partir de processos de rearranjos, né, de processos matemáticos e tal, sobre elas. Então a gente tenta até mesmo passar em cima delas para poder ver se elas vão bater na gente ou se elas vão gostar. Então, comprimindo terra, reagindo. Porque até mesmo a terra, ela descomprimenta, né, esse espírito da vida. A imprensa descomprimendo, tá reagindo a imprensa. Para essa imprensa é toda reação. A imprensa é qualquer reação. É o resultado de qualquer pergunta, é o resultado. Então, como na escola a gente tem julgado e pontuado ou despontuado, e isso faz em nós comprimendo, a mesma coisa acontece com matérias e trabalhadores dessas matérias. Porque os trabalhadores, eles empregam nessas matérias funções das suas reações, né, das suas capacitâncias. E aí essa relação, ela é impressa na matéria. E essa impressa gera o resultante, né? Então, todos esses desescalonamentos, eles fazem desinterferência. E essas desinterferências nessas ondas, imagine você, o mundo todo praticando essas desinterferências de relações e impressando. Geram freios, né? Freando. E esse freio é uma marca de desarriscar-se a ação, até que o gradiente dessa marca seja adequado sobre essa organização, esse organismo. E olha só, e dá a lei agoria, dá a lei agora, agonia, agoria. Então, alegoria, agoria. Então, dá a lei
gorria, existe uma escala, né? Então da alegoria existe a escala. E essa escala, ela ritme flexiona, ela a partir de ritmos e distemer distende ao organismo, e as medidas que ela pede, modulação de flexionando. Então, às vezes a pessoa ela tá em pé e ela quer baixar, só que alguém tá bem próximo dela. Então, esse alguém, ele cria um desritmo na flexão, até que o organismo ele alegoria, né? Então ele eleja desse ritmo contração para poder fazer esse movimento, né? Aptidão. Cara, esse figurino de linguagem, ele é muito ele é o tempo todo utilizado nas nossas bases de dados, porque ele permite o reencontrole, né? O reencontro. Você não tem ideia do quanto a alegoria, né, ela tá na performance do dia a dia de todos nós. Até mesmo porque é difícil enxergar que uma coisa é alegoria se a gente não parar para fazer o exame. Geralmente as pessoas utilizam muito a alegoria para poder acusar as outras pessoas. Bom, acho que ficou mais ou menos nadado esse slide aqui, até porque é muito difícil criar uma convenção de entendimento, porque isso aqui o tempo todo vai ser desentendido, porque é necessário desentendimento para reentender estímulo ao foco, né, de algo. Mas eu acho que foi legal essa parcela aqui. Aqui, ó, a quantidade de intimidor de mento, né? Essa mento, né, refere-se ao gradiente da medula que faz do cérebro distribuição dessas munições, vamos dizer assim. E aí ele distribui ao organismo a partir de diferenciais de temperatura e os receptores, né? A gente tem receptor de temperatura, tem receptor de proporção, tamanho, de integração. Então a gente tem várias formas de distribuir, né? Falta e excesso, até o preenchimento acontecer. E aí, sobre uma vasocompressão, uma vasodistensão, é o que a gente chama de flexões, os tals dos agachamentos, esses tipos de exercícios que a gente faz na academia. Sobre tudo isso que a gente realiza movimento no dia a dia, existe um mento. O mento, ele é a decomposição de você, é o delta de você para fazer você no estado normal para você no estado de realização de um trabalho, né? Então se aplica um delta e de você para ele existe uma atividade que sobe em determinado
em determinado parâmetro de ponta, que são os vetores que se armam para poder realizar as atividades, esses processos. Depois que você termina e volta para o estado normal, os vetores eles voltam. Então existe essa delta. E esse cimento é o cimento que você manda ejecionar da medula para essas pontas, para você não temer essa atividade, para você desenfrentar. Então é um dígito de sim medulada da medula para o lado, para fazer com que essa seminação, esses corticoides, todas todos essas gases com dispressões. Eu não sei se você sabe, mas a pressão que um vaso geralmente tem, que faz o sangue andar, é uma pressão muito mais alta, é muito mais alta do que a pressão que existe nos vasos dos pneus de carros e tal. Então a pressão é muito alta, e às vezes o desflexionar ou realizar uma atividade faz com essa pressão aumentar tanto que faz até gás, igual trem, né? Trem em movimento, trem a carvão, sabe? Quando você joga muito carvão e está com muito fogo, ele faz... É o mesmo que acontece quando você constringe muito um vaso. Você provoca uma pressão muito maior. E essa pressão, para poder fazer o sangue correr bem, ele às vezes manda para fora os gases, né? Os gases eles passam pelas células, né? Então isso é a quantidade, e dependendo dessa quantidade de acimentar, sua mente ela trabalha e se desflexiona para poder entender e gerenciar essa quantidade. Por quê? Porque você intima, né? Existe uma intimação sua que faz desse cimento construir força para poder desconstruir a dor, demolir dor e aumentar o seu gradiente de quantidade relacionado para poder enfrentar essa atividade, né? Para poder colher energia dessa atividade. Então existe essa quantidade sobre modulação, né? Isso é o que acontece no esporte, na academia e em todos os seres. A menos os seres que não têm vida própria. Esses seres, eles dependem dos seres que têm vida própria, né? Para poder... Seres que eu falo assim, no sentido de matéria, né? Generalizando tudo como uma matéria. Então, ó, íntimo moder dor, entidade de programar o desadequado entendistar. Então, sabe quando você fala assim, entendi, né? Então, às vezes não entendeu nada, é porque você às vezes é porque você alcançou na sua oralidade, né, de estar no equilíbrio, um mecanismo de lançar essa palavra para poder dizer ao cérebro que ainda está em equilíbrio ou que está alegorificando, né, o estar na presença de alguém que está explicando para poder desestar, né? Então, entendi. E aí isso vai criando uma intimidade. Por mais que a conexão perda, o nível dela, tipo assim, caia de 4G para 1G, né?
a pessoa continue pretendendo estar, né? Entende estar. Então, ó, o íntimo moderador da entidade, entidade de programar o desadequado, né? O que é isso, programar o desadequado? É desde da tecnologia que gerencia a sociedade, programando os padrões e os desvios de padrões de conduta a partir das leis e das ordenadas de obediência, né? Isso é desadequado, né? Então, para o organismo se encontrar na sociedade, as matérias, as matemáticas, os temas, eles desadequam, exigindo inflexões. E as inflexões são o que a gente faz no organismo para dizer que é íntimo, para poder consumir ou se moderar-se em função dessa intimidade. E dessa moderação ser conhecido desadequado. Senão desaponta, né, o placar dele, e ele precisa de mais entendimento para estar empregado nenhuma atividade, né, nenhum lamento ou lamento, sei lá. Entende estar da mente ao filtro de inorganismos que sente. Aqui, ó, filtro de inorganismos. Então, o filtro de inorganismos é o que a gente chama de se armar, né? Não, deixa eu ver aqui, estar armado, mas não armado de porte de arma, mas armado de estrutura molecular, fisiológica, pronto para poder fazer empregar na resposta, né? Fazer transdução sináptica, colher energia, sabe? Está armado em função disso, né? Então aqui, ó, o desadequado entende estar da mente ao filtro de inorganismos. Então esses são os filtros de inorganismos, ó. Dependendo da onde que você vai no shopping, você vai no estacionamento, você vai na farmácia, você vai na padaria, ou você vai para casa, né? E você tá aqui, ó. Ou você vai para sua outra casa, o trabalho. Dependendo da onde você escolhe ir, existe um desarmar que é sempre programado por essa escala, né? Então a escala de você em direção a algo, ela diz muito e ela desprograma muito as suas razões, os seus convencimentos. Então, de você até você chegar em algo, existe uma programação que vai ou tornar positivo ou vai negativar você para entrar em equilíbrio nesse algo, né? Sobre as relações de equilíbrio, mais, menos ou igual, chegou igual, sabe? Então isso tudo vai da mente, que diz semente em você programar sobre toda essa consolidação social que vem sendo trabalhando há muito tempo, para você se armar sinapticamente ou se pré-armar para o que está para acontecer, já que você já foi várias vezes. Então o programa já funciona várias vezes, ou você constantemente vai, por exemplo, o trabalho,
ou a casa, né? Então, dependendo do programa ou do estar, o ambiente sempre é que manda, né? Você enquanto tá em direção ao ambiente, você manda suas interjeções de estar alegorificando-se sobre a sua necessidade de intimidor-ardimento para poder desse percurso chegar. Aí quando você chega, dependendo do estado que você chega, é só rendição. É só rende. Sabe? Você chegou, pronto, se renda. Por quê? Porque o ambiente é que manda, né? A temática é o ambiente que manda. Então, olha só, o desadequado entende estar da mente ao filtro de inorganismos que sente. E aí você se rende. Se você conseguir se render e sentir sobre essa rendição, você consegue gerenciar. Se não, eu digo para você sair desse lugar, né? Que sente o pontuar da habilidade em jogo de campo de concentração. Por quê? Por que concentração e campo de concentração? Porque todos esses campos eles têm riscos na sua eletrosfera e você tem a sua autoeletrosfera. Quando você chega nesses riscos de eletrosfera desse campo, sua eletrosfera ela sofre fissão de desintimidadores, né? E aí você às vezes sai perdendo carga ou ganhando carga. E aí, dependendo da perda e do ganho de carga, você se reprograma para quando você voltar para esse ambiente, estar mais preparado para entender estar. O pontuar da habilidade de jogo de campo de concentração. E é um jogo por conta que imagina o universo. Então, essa área branca aqui é o universo. E aí no universo a gente tem a Terra. Opa! Então a gente tem um campo, né? A Terra ela tem a sua eletrosfera também, né? Que é o conjunto de todo esse território. Bom, e aí se a gente colocar, ver esse ponto aqui, ó, na Terra, a gente vai ver que, ó, é a Terra, né? A gente está na Terra. Só que para poder dialogar sobre a Terra, a gente e viver não só no diálogo, mas na aceitação dos outros, a gente fez campo e se concentrou nesse campo para nos desarmar frente a eles e a partir da segurança. Então a sociedade é isso. É associar os valores de campo para poder, dos despontos que tem, fazer regras, né? Então existe sim uma pessoa que começou isso tudo. E essa pessoa são as pessoas que já morreram e que tornaram isso tão brilhante para nós que hoje você vê assim vários tipos de escalas e de jogadores que você às vezes pensa assim, não é possível que existia isso na tempos atrás. Só que existia sim, porém existia em uma alegoria diferente, né, com estratégias diferentes de se recompensar. E cada recompensa que o ser humano ele foi encontrando para poder gerar o conforto do seu organismo, assim como o cérebro manda. Por que o cérebro manda? Por causa da gerência orgânica, porque senão ele desorganiza tudo e deprecia a si mesmo morrendo, supondo que uma coisa ruim às vezes é bom, né?
perdendo a conexão central, né? Até mesmo a medula, que faz essas desinjeções a partir de plexos e recebe também, ela é central. A gente chama de sistema nervoso central. Você vê um jogo, dependendo do jogo, para poder fazer os dois times terem as mesmas proporções, eles tentam de tudo, porque não dá para um time enfrentar na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo instante, o mesmo lugar, receber o mesmo lugar, à esquerda ou à direita. Então, para driblar isso, a gente faz alegoria e tenta desconsiderar algumas eventualidades do clima e das horas e tal. Porém, para quem perde isso aí, geralmente fica pesado, sabe? Existem uns descontos psicológicos referente a isso, não só nos jogos de esportes ou jogo de azar e tal. Fala no jogo da vida mesmo e no jogo das relações que a gente faz uns com os outros. As famosas amizades e os planos de emolduração constante, né? Os planos de relacionamento íntimo até gerar uma matéria que desintimida esse íntimo e constrói força para ele, estrutural. E aí, toda vez que você passa nesses locais, você adquire, existe o adquirir dessas pontuações desses jogos, né? E essas pontuações, dependendo do que te faz alegar felicidade, o RIA, você se habilita para gerenciar o oportunismo de estar nesse ambiente praticando essa habilidade. E as demais outras habilidades você às vezes deixa para lá ou apenas só as cumprimenta como elas consentem cumprimento. E aí isso vai despontuando você e vai te intimidando, até que desse íntimo, dessas inflexões, dessas habilidades, você semeia e consente cemento a elas, até ficar forte em relação a elas. E aí esse é o dado que diferencia você do padrão dado a um ser. E você vira um complemento habilidoso desse lugar, valioso. Então, olha, dado a atração e sua insistente regra, até porque a sua presença corrobora para a eletro para a eletrosfera desse conjunto. Insistente regra, ó, dada a atração e sua insistente regra de condução afinada, temos para com o padrão em complemento o reagente ganhando, que despede por isso uma porcentagem. Tá vendo? Essa porcentagem que despede desse reagente é você praticando a habilidade em um ambiente, a habilidade que lhe faz alegar ria, porque o que você alega e ri, você reafirma foco num gradiente muito rápido, muito mais rápido e diferente do que qualquer outra pessoa que não alega e ria da mesma forma que você sobre a habilidade que você pratica. É isso que você tem que fazer nas suas relações, né? Tipo assim, nenhuma relação é perfeita, nenhum homem, nenhuma mulher foi feito um pro outro. Porém, quando você consente ganhar algum reconhecimento de algum, você, sobre o oportunismo, pratica a habilidade que esse reconhecimento faz
E as outras que não faz, você cumprimenta até que elas possam, aos poucos, tentar fazer, né? Sobre o alegar, o eleger os risos. E aí isso vai sujando e gerando a afinação, a afinidade, né? Em complemento, o reagente ganhando que despede por isso uma porcentagem. Até mesmo essa porcentagem ela revela o quanto alguém é profissional ou não. Profissão. Fissionou tanto, ganhou tanta habilidade do que outro. De ver em ângulo, né? De ver em foco, em ângulo fechado, vários ângulos, né? Trabalhar as lâminas em laboratório, ver as células, você olhar por fazer essas discoações, ó. Você pega microscopia. Então, você pegar um microscópio, você já tem um ângulo enorme, o ambiente também. Só que você tenta evidenciar um ambiente muito menor. E aí você pega e tenta retratar esse ambiente muito menor e enxergar como que é o comportamento das partículas que estão nesse ambiente, convivendo nesse ambiente. E aí você acaba colhendo energia para poder friccionar o seu foco, acimentando o seu foco e as regiões cerebrais que se armam para poder se habilitar nesse foco e registrar essa habilidade, né? Fazendo de você uma porcentagem maior de profissional que enxerga essa lâmina aqui, ó, e os dados dela, ou assim mesmo, né? De ver em ângulo a alegria que se aplica à gerência em I. Por que gerência em I? Por causa disso aqui, ó. Alegoria. Você ia gerenciar ou você gerencia? Gerencia. Porque gerenciar é você chegar em um ambiente e sobre gerência ajudar o ambiente, né, a se manter. Alegar que é bom é uma coisa, gerenciar esse bom é outra. E aí, se você consegue alegorar e do I gerenciar esse alegorar, você sempre vai alegoria, sabe? Sempre vai alegria. Você sempre programa, o seu programa está basicamente sempre em função da alegoria. Ou seja, você tem mais visão e você consegue dessa visão destemer as flexões que você precisa para desescalonar-se a si em função das necessidades dessa peça, desses encaixes, desses complementos, pela lei dos equilíbrios, né? Toda matéria que se consente no universo, ela se consente em função do equilíbrio. Qualquer desequilíbrio é uma descarga a mais que está sendo quantificada em organismo por causa da programação, só que depois ela decai e se ressentimenta sobre esse decair. É o que acontece na alegoria, até que ela consiga mudança de estado, né? Na consideração. E é isso, basicamente isso. Essa gerência em I que é complicado, né? O desesclamamento, né?
você tem a exclamação e o desexclamar. É o que acontece na espectroscopia. A energia ela exclama a nós, ela é uma. E a gente desexclama a energia para poder habilitá-la ela em nós, em várias habilitações de utilidade. E aí nós nos tornamos alegóricos a ela. E aí você tem o carro da alegoria, é o carro que faz você em cargo se programar para ir e frequentar diariamente sobre esse descompassar esse trajeto, a ida ao trabalho, a volta, e cuidar dessas programações para poder continuar em alegoria. A gente continua então na semana que vem, onde a gente vai falar desse slide aqui, ó. O desbarrar do caso obsoleto, onde a obsolescência, o desemplacar de obsoleto pode às vezes inorgonomizar você do seu aspecto de econômico, sabe? Por causa dos ecos, né, que os nomes fazem. A obsolescência disso pode fazer o desbarrar de você em uma construção de reação que lhe daria gerência. E aí isso pode acabar com a sua gerência em determinadas alegorias e fazer você chorar, mesmo quando era para você estar sorrindo. Então, a gente vai falar disso semana que vem, provavelmente. Ou nessa semana ainda. Vou ver aqui como vou fazer aqui, porque é difícil falar sobre isso. Mas eu vou ficando por aqui então, e a gente se vê no próximo vídeo sobre alegoria. Um abraço a todos.